head. Sinceramente, não tem episódio que dê mais raiva que esse. Hey pintadinhos, aqui é a Isa e hoje vamos analisar mais um episódio. Isso já tá virando um quadro do canal, mas enfim, o episódio de hoje vai ser o Uau do Miau. Um episódio focado no pequeno Deepak. O episódio começa com o caos na casa. Dante surtando, Dodge comendo tudo que vê, Dawkins em pânico, mas tudo é resolvido com o filhote mais tranquilo da casa. Seguindo ele, vemos que além de acalmar todo mundo, ele participa, não participando das aulas de yoga do Constantin, o gato que é vizinho dos dálmatas. Mas como assim participando, não participando? Bem, o Deepak assistia às aulas, só que através da cerca, ele não ia realmente na casa dele. Mas isso eu comento mais tarde. Continuando a análise, enquanto o Deepak fazia suas posições da aula, os Dimitris, fazendo muita bagunça, acabam vendo ele e começam a fazer piadas sobre o Deepak, o que acaba gerando uma discussão que até inclui os gatos, e Dylan tenta apaziguar a situação, porém ele acaba piorando tudo. Mas como piorando? Ele zoa com os gatos e fica do lado dos Dimitris, e como o próprio Deepak disse... Dylan, sabia que coisas ruins acontecem quando cachorros bons não fazem nada? Então, com um ninho cheio de espinhos, esse pássaro deve voar! Embora eu não ache que o Dylan seja um cachorro bom, o Deepak tá certo. O Dylan não defendeu seu próprio irmão e ainda deu uma incentivada no mau comportamento dos trigêmeos, sendo que ele deveria ter dado uma bronca. Ai, mas os gatos também estavam brincando. Gente, os gatos só se meteram no meio da discussão porque eles foram mencionados. E eles viram que, mesmo sendo humilhados pelos Dimitris, o Dylan, que é o responsável dali, não fez nada. E como eu disse, ele até incentivou, porque ele também não gosta de gatos e tem alergia a eles. E isso é mostrado em outros episódios. Mas enfim, Deepak se chateia porque além dele ter sofrido nas patas dos irmãos, ao ponto até de jogarem água nele para humilhá-lo, ele viu que seu irmão mais velho, que é seu protetor, não fez nada em relação a isso. E com isso, ele decidiu ir embora. E mesmo depois do Deepak sair, o Dylan ainda acha que ele exagerou. Como se o Deepak estivesse errado durante toda essa situação. O Deepak, quando foi embora, foi para casa do Constantin, onde foi aceito de braços abertos. Também nos é mostrado a casa dele, que me lembra muito uma casa chinesa, o que faz sentido em consideração a todas as coisas que tem pela casa. Uma mistura de cultura tradicional chinesa com algo moderno. Voltando à história, Deepak fica na casa do Constantin se divertindo muito, mas na casa dos dálmatas o caos reina. Isso porque Deepak era muito importante, afinal ele mantinha todo mundo calmo na casa. Dolly, que era a única que realmente percebeu o quanto Deepak era importante, tentava fazer o Dylan cair na real e ir buscá-lo, mas como sempre o senhor sabe tudo não queria. E ele mesmo diz que o Deepak não era tão importante, mesmo a casa estando um caos, onde a Dorothy come até o reboco das paredes, o trio D briga por tudo, o Dante surta, Dizzy tem pesadelos, e claro, o Diesel não para de cavar por causa do estresse. E só no momento em que um filhote bate na cara dele, que ele decide ir buscar o Deepak, ou seja, ele foi na força do ódio, porque isso não mudou o pensamento dele. E quando ele vai na casa do Constantin, ele não mudou de ideia em relação ao que pensa dos gatos. Tanto que é por isso que o Deepak não quer voltar com ele, a não ser que o Dylan abra mão do seu ego. O que faz com que ele passe por muitos testes, o que no final não eram testes, eles apenas queriam ser cruéis com o Dylan. O que de fato ele mereceu. E por mais que tenha tido um momento supostamente fofo do Dylan dizendo que quer sim o Deepak de volta, eles voltam pra casa onde o caos ainda acontece, mas Deepak consegue apaziguar a situação. E por algum motivo consegue o respeito dos Dimitris por causa dele ter cuspido uma bola de pelos? Eu não entendi bem essa parte, porque foi do nada, mas ok. O episódio acaba aí com o Dylan supostamente tendo aprendido uma lição, certo?
Deepak é um filhote essencial na casa. Isso é mostrado desde o começo, mas aparentemente o Dylan, que é o responsável da casa, não percebe isso, ao ponto dele deixar que os Dimitris humilhem o Deepak, e até mesmo dizer que ele estava exagerando, sendo que os Dimitris jogaram água nele e zoaram com uma coisa que o Deepak realmente gostava. Praticamente estavam fazendo bullying com ele, e o Dylan não fez nada. E tava mais incentivando isso. E quando o Deepak se vai, ele continua se achando certo. E que o Deepak não faz diferença nenhuma na casa. Ele passa a maior parte do episódio com esse pensamento. Quem tava tentando convencer ele a ir atrás do Deepak foi a Dolly. Ela insistia muito, mas ele não cedia. Ele só cedeu quando um filhote bateu na cara dele. Aí ele realmente foi atrás. Ai, Isa, mas ele aprendeu a lição, tanto que ele mesmo admite que precisa de Deepak. Ok, primeiro, ele foi obrigado a ir lá. Foi na força do ódio. Segundo, nos episódios seguintes ainda é mostrado que o Dylan não gosta de gatos. Terceiro, se ele tivesse dito, não precisamos de você, Deepak, mas temos que levar você de volta, ele nem ia voltar para começo de história. Fora que, não é porque você diz uma coisa que você realmente pensa essa coisa. A maior parte do episódio, até mesmo quando ele tava vendo o caos na casa, ele pensava que o Deepak não era importante. Ele foi lá pela insistência da Dolly e pelo fato de saber que não iria conseguir fazer nada ali. Basicamente não preciso de você, Deepak, mas é melhor você voltar para casa e consertar o caos que você fez. Inclusive, uma coisa interessante a se ressaltar é que mesmo depois de tudo ter acontecido, o Dylan nunca pediu desculpas pro Deepak. Não pediu desculpas por ter dito que ele exagerou, por não ter defendido ele, por não ter apoiado, por ter humilhado os gostos pessoais. Basicamente, ele jogou tudo pra debaixo do tapete. Igual a bendita mãe dele. Não, mãe tá o filho, né? A maçã nunca cai longe da árvore. Mas, enfim, o episódio terminou com um suposto final feliz. Afinal, ninguém ali realmente aprendeu a lição. Apenas vimos mais do mau caráter do Dylan. E que, claro, o Deepak não abaixa a cabeça pra ninguém. Aliás, sobre aquela hora que eu falei do Deepak e das aulas do Constantin, vocês não acham estranho o fato dele não participar fisicamente nas aulas? Afinal, ele só assiste pelo muro. E eu teorizo que ele faça isso porque os gatos não gostam de cachorro. Afinal, por mais que eles não tenham se metido no começo da briga, eles pareciam querer terminar a briga, mas só se meteram quando Constantin foi. Mas isso, o que isso tem a ver com o Deepak? Bom, o Deepak é um cachorro, e talvez Constantin, para manter a paz nas suas aulas, permitiu que Deepak acompanhasse as aulas, contanto que fosse mais à distância. Isso porque depois que os gatos foram embora, o Constantin não teve problema em permitir que Deepak entrasse na sua casa, e não demonstra nenhum ressentimento por ele, seja por causa dos seus irmãos ou por ele ser um cachorro. Inclusive, esse episódio é bem mais profundo do que realmente parece. Afinal, Deepak é um filhote que, além da Dolly, ninguém parece realmente perceber a importância dele ou aceitar ele do jeito que é. Tanto que o que entendemos é que eles fingiam aceitar. Até porque o Dylan se autocontradiz depois dizendo que gatos são ruins, cães são melhores e blá 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 blá. E antes de tudo, o Deepak não saiu necessariamente porque o Dylan não gostava de gatos, mas sim porque ele não gostava do Deepak. Pensem bem, o Deepak se identifica como um gato, afinal ele faz yoga, acredita no guru miau, solta bolas de pelos, e o Dylan demonstra que não gosta de gatos. É como dizer que não gostava do Deepak. Esse é um dos motivos dos quais ele foi embora, porque o Dylan nunca se importou. Ele só fingia, e honestamente, isso fica explícito quando os Dimitris jogam água nos gatos e no Deepak. Afinal, como eu disse, Deepak se vê como um gato, e os Dimitris fazem bullying com ele por ele ser um dos gatos. Tanto que na frase do Deepak, então, com um ninho cheio de espinhos, esse pássaro deve voar. Ele deixa isso claro. E por quê? Bom, o ninho é um local de segurança. Também conforto para os pássaros. E o Deepak viu que o ninho dele tem espinhos e ele já não ia poder ficar ali. Ou seja, um pássaro que tem que abandonar o ninho. E para concluir, o Deepak infelizmente está em um ambiente falso, porque os Dimitris só aceitaram ele por causa de uma bola de pelos dele. Afinal, o Dylan não se arrepende por nada do que fez. Ele não pede desculpas e se Deepak resolver sair de casa de novo, a casa cai. Por isso, Dylan finge aceitar e apoiar ele. E como vimos, Deepak é um filhote decisivo. Se ele for embora de novo, ele com certeza não volta mais. Por isso, Dylan fingiu. Até porque, se ele fingiu uma vez, por que não faria de novo? Enfim, pintadinhos, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like e se inscrevam no canal.
E não se esqueçam de ativar o sininho. Lamidinhas e bye. Cego! O Guru Miau só ensina que os animais devem ser tratados de forma igual, principalmente os... É a princesa que vem